A Parasita Azul, conto de Machado de Assis. Nós estamos no 8º vídeo. Vou ter que começar isso com uma digressão. Vídeo passado eu falei sobre o Machado usar literalmente, falei sobre a língua, sobre a hierarquia, né, de cometer erros e assim por diante, né? Primeira coisa que eu ouço quando eu falo esse tipo de coisa é: não, mas o Machado de Assis tem a licença poética, né? O chamado de licença poética. Licença poética uma ova. É a resposta que eu tenho vontade de dar. Depende da pessoa, eu falo que licença poética uma ova, depende da pessoa, não. Usar a língua como descoberta do mundo não é o privilégio de escritores. Criar expressões novas para expressar algo que você está experienciando não é o trabalho de poeta somente, né? A língua tem as suas limitações e às vezes você sente algo que não pode ser expressado em palavras. É claro, o escritor é o cara que tem um manejo com a língua. Todo tempo ele está tentando levar a língua mais para longe, porque ele presta atenção às suas experiências e ele tem que levar a língua mais para longe. Mas se você quer falar o mesmo, por mais que seja para conversar com o teu amigo no bar, é a tua língua, pelo amor de Deus, né? Essa concepção, não estou falando que a concepção de licença poética não esteja correta ou válida em outros aspectos, mas essa concepção de licença poética como que pra gente a língua é engessada, né? E tem lá a língua do céu, né? A língua da gramática, e nós temos que copiar essa língua, e para os escritores eles têm uma licença para quebrar isso é a coisa mais absurda e a coisa mais boboca que a gente pode escutar, né? Nós e os escritores estamos sujeitos às mesmas leis. 2 motivos você pode quebrar a língua de status quo, né? Primeiro, você errou mesmo. Foi um erro, não tinha motivo para você usar aquilo ali. Como na minha opinião, o literalmente do Machado de Assis não tinha motivo para ele usar aquilo ali. Ele poderia ter usado uma outra construção para enfatizar. Não é porque o cara é Machado de Assis, se ele não tem um motivo para fazer aquela criação, por que fazer aquela criação, né? Então, nesse caso, não funciona essa história de licença poética. Como que se tudo que o Machado de Assis escrevesse fosse a priori correto. Quase tudo que o Machado de Assis escreve é genial e é correto. Mas o cara é humano, pelo amor de Deus, né? Então aí não funciona essa história de licença poética. E não funciona essa história de licença poética, então, quando acontecem erros, né, querendo livrar do escritor. E também não funciona essa história de licença poética querer usar uma construção que não existe, né? Levar a língua mais para adiante, né? Isso também não pode ser privilégio só dos escritores. Então, nesses 2 aspectos, tanto para um lado como para o outro, licença poética uma ova, é o que eu tenho para falar, né? Mas, é claro, vamos agora guardar as devidas proporções, né? Os bons escritores são aqueles caras que dedicam a vida inteira a fazer com que a língua vá para frente, que a língua se torne mais expressiva, né? É você tendo em mente o modo como Machado de Assis descreveu aquelas experiências que para você eram mudas. Então ele fez uma fórmula linguística para expressar aquilo que você não conseguia expressar, né? Você tendo em mente que você vai para frente, né, com a tua língua. Então, sim, nesse sentido eles estão lá com a ponta da lança, né? Mas é claro, eles só estão com a ponta da lança guiando pessoas para uma expressão maior se tem pessoas lendo eles, e não somente lendo, mas lendo com muita atenção. E lembre-se, é isso que você está fazendo agora, né? Quando a gente comenta sobre vocabulário, ler com atenção. Voltemos à nossa história. Camilo passara a noite na cidade em casa do padre Maciel, e foi acordado mais cedo do que supusera, com os repiques e foguetadas e mais demonstrações da cidade alegre.
Em casa do pai continuava o moço os seus hábitos de Paris, em que o comendador julgou não dever perturbá-lo. Acordava, portanto, às 11 horas da manhã, exceto aos domingos, em que ia à missa, para de todo em todo não ofender os hábitos da terra. De todo em todo aqui é inteiramente, né? De todo. Uma observação, lembre-se, se a gente pegar uma pessoa regular, então eu estou tomando como base lá os personagens do Cortiço, do Aloysio de Azevedo, mesma época, né? Um pouquinho mais tarde. Os caras vão acordar lá 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, né? 5 horas, 5 e meia você está tomando o seu café da manhã. O almoço é lá pelas 9, 10 horas da manhã. Okay? Então você acordar às 11 horas já é muita coisa, né? É claro, dormia-se cedo também. Então ele acordava às 11 horas da manhã, exceto nos domingos, para não ofender o pessoal da terra. Que diabo é isto, padre? Gritou Camilo do quarto onde estava, e no momento em que uma girândola lhe abria definitivamente os olhos. Lembre-se que uma girândola é uma roda ou um travessão com vários foguetes. Eu chamo isso de bateria, não a girândola, né? Não, isso eu nem tinha nome para isso. Mas um travessão com vários foguetes, bateria de foguetes, né? Aqui a gente tem as girândolas. No momento em que uma girândola lhe abria definitivamente os olhos. Que há de ser? Respondeu o padre Maciel, metendo a cabeça pela porta. É a festa. Então a festa começa de noite? De noite? Exclamou o padre. É dia claro. Camilo não pôde conciliar o sono e viu-se obrigado a levantar-se. Almoçou com o padre, ele acordou antes, bem antes, do que ele geralmente costumava acordar, correto? Que era às 11 horas. E como ele acordou bem antes, ele conseguiu almoçar com o padre. Então, é aquilo que eu falei para você, nós estamos falando de 9, 10 horas da manhã. Almoçou com o padre e contou 2 anedotas. Confessou ao hóspede que Paris era o ideal das cidades e saiu para ir ter a casa do imperador do divino. Eu amo o jeito que ele coloca, né? É uma coisa rotineira, né? Então você levanta, escova os dentes, né? Toma o teu café e saiu para trabalhar. Ele levanta, confessou ao hóspede que Paris era o ideal das cidades, né? E sai para ver a festa do imperador do divino. O padre saiu com ele, em caminho viram de longe Leandro Soares. Não me dirá, padre, perguntou Camilo, por que razão a filha do doutor Matos não atende aquele pobre rapaz que gosta tanto dela? Maciel consertou os óculos e expôs a seguinte reflexão. Você parece tolo. Não tanto como lhe pareço, replicou o jovem filho do comendador. Porque mais de uma pessoa tem feito a mesma pergunta. Assim é, na verdade, disse o padre. Mas há coisas que outros dizem e a gente não repete. A Isabelinha não gosta do Soares simplesmente porque não gosta. Não lhe parece que essa moça é um tanto esquisita? Não, disse o padre. Parece-me uma grande finória. Finória, aqui, é um espertalhão, um ladino, um sagaz. A pessoa aparenta ingenuidade, mas na verdade é muito do esperto, né? Não, disse o padre, parece-me uma grande finória. Ah, por quê? Suspeito que tem muita ambição. Não aceita o amor de Soares, a ver se pilha algum casamento que lhe abra a porta das grandezas políticas. Ora, disse Camilo levantando os ombros, não acredita? Não. Pode ser que me engane, mas creio que é isso mesmo. Aqui cada qual dá uma explicação à isenção de Isabel. Isenção, aqui, isso é importante, né? Eu não coloquei uma definição aqui, mas isenção pode ser especificamente uma pessoa que não quer, que quer continuar no celibato, né? No soneto de Camões, está aqui no canal, o primeiro soneto do Camões,
tem uma certa imagem, uma certa passagem que ele fala assim: porém, temendo o amor que aviso desse minha escrita algum juízo isento, escureceu-me o engenho com tormento. Então ele está falando, olha, eu ia falar sobre a fortuna, mas aí o amor viu que eu poderia dar o aviso que dá para ser feliz sem ele, então ele escureceu o meu entendimento. E aí, isento aqui, é claro, pode ser livre, independente, imparcial, só que pode ser especificamente, está lá no verbete, na entrada, no item 6, está definido como esguio em amor, que não se deixa seduzir. Okay? Então isso daqui também pode ser isento, não só a palavra que nós estamos acostumados. Okay, então vamos voltar. Aqui cada qual dá a sua explicação à isenção de Isabel. Todas as explicações, porém, me parecem absurdas. A minha é a melhor. Camilo fez algumas objeções à explicação do padre e despediu-se dele para ir à casa do tenente-coronel. O festivo imperador estava literalmente fora de si. Né? Então, aquilo que eu falei, aqui é mais difícil salvar o Machado de Assis. Né? Como assim, literalmente fora de si? Então, ele literalmente estava fora de si. Então, num lado você via o cara, no outro lado você via ele mesmo. Né? Então, ele estava literalmente fora de si. Mas, é claro, isso não tem tanta importância. É uma birrinha minha. Então, ele estava literalmente fora de si. Era a primeira vez que exercia aquele cargo honorífico e timbrava em fazê-lo, e até melhor que os seus predecessores. Eu estava me bananando aqui que eu queria ler esse timbrar para você. Expressar orgulho exagerado. Isso que é timbrar. Jactar-se, ufanar-se. Ok? Então ele timbrava em fazê-lo brilhantemente e até melhor que os seus predecessores. Ao natural desejo de não ficar por baixo, acrescia o elemento da inveja política. Alguns adversários seus diziam, pela boca pequena, que o brioso coronel não era capaz de dar conta da mão. Acho muito interessante essa expressão, né? Pela boca pequena. Olha, pela boca pequena, só primeiro o significado, né? Confidencialmente, reservadamente, em surdina, ok? Por quê? Porque quando você está falando, olha que legal, quando você está falando algo, você está lá mexericando, né? Você fala pela boca pequena. Você sabia que esse cara aí, ele nem vai conseguir dar uma festa do divino? Percebeu? Pela boca pequena. Alguns adversários seus diziam, pela boca pequena, que o brioso coronel não era capaz de dar conta da mão. Pois verão se sou capaz, foi o que ele disse ao ouvir de alguns amigos a malícia dos adversários. Quando Camilo entrou na sala, acabava o tenente-coronel de explicar umas ordens relativas ao jantar que se devia seguir à festa, e ouvia algumas informações que lhe dava um irmão definidor acerca de uma cerimônia da sacristia. Irmão definidor é um conselheiro de uma ordem religiosa, né? Que é essa ordem que vai ali auxiliar na festa do divino, talvez até organizar toda a festa. Não ouso falar-lhe, coronel, disse o filho do comendador quando o Veiga ficou só com ele. Não ouso interrompê-lo. Não interrompe, acudiu o imperador do divino. Agora deve tudo estar acabado. O comendador vem? Já cá deve estar. Já viu a igreja? Ainda não. Está muito bonita. Não é por me gabar. Creio que a festa não desmerecerá das outras, e até em algumas coisas há de ir melhor. Era absolutamente impossível não concordar com esta opinião quando aquele que a exprimia fazia assim o seu próprio louvor. Isso é bem Machado, né? Era absolutamente impossível não concordar com esta opinião quando aquele que a exprimia fazia assim o seu próprio louvor. Camilo encareceu ainda mais o mérito da festa. O coronel ouvia com um riso de satisfação íntima e dispunha-se a provar que o seu jovem amigo não apreciava bem a situação, quando este desviou a conversa perguntando: ainda não vem o doutor Matos? Já. Com a família? Sim, com a família.
Neste momento foram interrompidos pelo som de muitos foguetes e de uma música que se aproximava. São eles, disse Veiga. Vem buscar-me. Há de dar-me licença.